Saudações, humanidades! Sejam muito bem-vindos à Forja! Eu sou Ícaro Rodrigues e já assisti o novo filme do Mortal Kombat. Depois que eu assisti o filme, eu confesso que eu achei o filme até ok. Não achei um horror, como muita gente tá falando. Eu achei o filme ok, não sei se é porque eu tava com a expectativa meio baixa. E depois que eu assisti o filme, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa relacionada ao Mortal Kombat. E aí eu resolvi fazer essa kunai pegando fogo, inspirada na do Scorpion. Eu não peguei nenhum modelo específico, tipo, essa daqui não é uma réplica da kunai do filme ou então do jogo, porque todo jogo muda, tá entendendo? A kunai que ele usa, muda a armadura dele, muda tudo, entendeu? Então eu fiz assim no estilo livre, de uma maneira que eu achasse que o resultado ficava legal, e usando os materiais que eu tinha aqui em casa, tentando deixar simples, não ficando nada muito complexo e tal, para ficar até mais didático ao longo do tutorial. Eu espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final para tirarem as suas dúvidas, mas se mesmo assim vocês continuarem com alguma dúvida, deixem na descrição que eu estou sempre dando uma olhada. Já adianto que a lista de materiais eu vou deixar completa na descrição. Eu espero que se gostem, eu espero realmente que vocês gostem e vamos pro tutorial, beleza? Bom, de matéria-prima, o que a gente vai utilizar? Eu estou usando uma chapa de forro de PVC. Essas chapas são as utilizadas quando o pessoal vai fazer o forro, e eu resolvi utilizar elas porque são bem maleáveis, bem resistentes e vai servir bem no propósito que eu estou imaginando. Essas partes são fáceis de encontrar em restos de construções e tal. E eu encontrei quando sobrou daqui quando eu fui forrar aqui em casa. Eu comecei desenhando em um dos lados da chapa, o desenho, o formato que eu quero que fique a kunai, e depois eu fui cortando. Tomando como referência o seguinte, que uma dos lados, a parte afiada da kunai, eu tomei como a borda da chapa, que justamente já é achatada e fica com um formato melhor de lâmina, e aí eu pretendo manter isso. Vou cortando com estilete, outra praticidade de estar usando as chapas de PVC, porque elas são fáceis de cortar, de trabalhar, e depois dá para tirar as rebarbas com estilete mesmo, então com uma lixa fina. E você vai precisar que fique num formato mais ou menos como esse, justamente para ter como encaixar dentro do cano, que vai servir como a parte do punho. Que eu estou usando no caso aí um cano de 20 mm, achatei uma das pontas deles, ateci, depois achatei, justamente para se encaixar melhor na chapa. E aí um dos lados, o lado oposto ao que vai ser da lâmina, lembra? Que já tem aquele pequeno chinfro. Eu vou cortar o interior da chapa de PVC, e que é onde eu vou posicionar a fita de LED. Eu estou usando uma fita de LED de 12 volts, de alto brilho, da cor amarela, meio alaranjada. Utilizando um pouco de acetato, que é esse plástico transparente. Você também pode utilizar o plástico de garrafas PETs, reaproveitar e tal. Isso aí você compra em papelaria, é fácil de encontrar. Eu dobrei ele assim ao meio, e aí fui posicionando na parte onde eu quero que fique as chamas, por cima de onde está os LEDs. Fui posicionando, veio mais ou menos o tamanho e tal. Liga as luzes para você ver mais ou menos até onde é que a iluminação vai, e tomando como essa referência você vai desenhar o modelo das chamas. Eu posso procurar tentar deixar algum molde aí para vocês, mas eu faço tudo na mão mesmo, assim, de cabeça, vou improvisando, apago, faço de novo se eu acho que não tá ficando muito legal. Você vai precisar fazer duas peças dessas, de um jeito que uma peça se encaixe na outra, uma se encaixe sobre a outra. Então isso vai variar muito com o tamanho que você quer que fique as chamas, o formato, inclinação e tal. Mas se você observar aí o passo a passo como eu estou fazendo, você vai ter mais ou menos uma noção. Lembrando que para ficar mais realista, é interessante que as chamas não fiquem muito perfeitinhas, não muito padronizadas, que elas fiquem realmente meio tortas, de tamanhos diferentes, porque aí fica mais parecido com
fogo de verdade mesmo, tá entendendo? E depois, nessa peçazinha melhor, eu repeti o processo, criei uma peçazinha menor no acetato, fiz as chamas e posicionei ali. Nessa parte vai ser uma peça única mesmo, fica mais legal assim. E aí você pode fazer do tamanho que você quiser. O interessante é que cubra a fita de LED por completo, para que ela não fique acesa, tá entendendo? Vocês veem aí mais ou menos como é que vai ficar encaixando e tudo sobre a parte da kunai. Tem que cobrir aquela parte ali da fita de LED. E depois disso eu vou cobrir esses moldes que a gente fez com cola quente, fazendo algumas pequenas serpentes de cola quente, partindo da base sempre para a ponta. É legal você deixar a cola esquentar bem, porque aí depois que ela pegar no acetato, como ele é um plástico fino, ele vai deformando com o calor da cola quente e vai tomando um formato mais parecido assim com o fogo. E aí vocês vão ver, ó, eu já fiz as duas peças aí de acetato, que vai ser justamente a parte das chamas maiores assim. E aí não tem segredo, você vai cobrindo com calma. E aí presta atenção também para não deixar a cola, muita cola em uma parte só, porque isso vai fazer com que deforme demais. Utilizando a nossa tinta acrílica metálica, eu vou passar por toda a chapa de PVC, justamente para dar um tom metálico e ficar mais parecido assim com uma lâmina mesmo, das kunai de ninja. E nessa parte o segredo é você fazer camadas finas com um pincel com pouca tinta, e você passa a camada, espera secar uns 5 minutos mais ou menos, depois você passa outra devagar mesmo, porque aí você evita ter acúmulos de tinta e acabar ficar um resultado esquisito. Fazendo assim devagar, usando sempre o pincel carregado com pouca tinta, dá um resultado muito melhor. E aí eu fiz mais ou menos umas 5 camadas com a tinta para ficar o resultado do jeito que eu queria. Depois eu vou utilizar verniz vitral, laranja, não é um laranja, é um amarelo assim um pouco mais escuro e um vermelho bem intenso para eu estar pintando. Eu comecei utilizando o amarelo, porque embora ele tenha uma tonalidade mais parecida com o laranja, ele ainda é bem mais claro que o vermelho. Entendendo? Então eu estou usando ele assim para fazer tonalidades diferentes. Vocês percebem que, por exemplo, o vermelho é bem mais intenso, tanto é que basta uma camada do verniz vermelho que já cobre bem tudo, já fica num tom bem bacana. Depois eu só fiz clarear algumas partes com o amarelo, que realmente tem essa divisão de cores, e aí fica mais legal, fica um efeito bem mais bonito, mais parecido com fogo de verdade mesmo. Depois apliquei mais algumas camadas do verniz amarelo para dar a tonalidade que eu queria. Essa parte requer calma, porque o verniz, além dele ter um cheiro muito forte, ele demora um pouco para secar, por isso usem a máscara, é importante mesmo nessa parte. Não deixem ele respingar ou pingar em cima de alguma superfície, porque depois dá um certo trabalho para você limpar. Passei por dentro do cano, já cortei um pedaço aí de mais ou menos uns 10 centímetros, uns 15 centímetros de cano, isso varia, você escolhe mesmo. Só para eu posicionar a fita de LED, passei a fita de LED por dentro dele, já botei o conector. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que eu monto esse tipo de circuito, dá uma olhada. Posicionei tudo para ver se estava se encaixando direito, para depois eu colar com cola instantânea, a famosa super cola. Mas como tudo encaixa com bastante pressão, não precisa colocar muita cola, é só para dar uma firmeza final mesmo. A própria fita de LED eu deixei ela colada só com cola quente mesmo, não tive necessidade, porque encaixa bem justo, bem preso. E depois a gente vai passar para a parte das chamas. Percebe que as peças que você tem que fazer é que elas se encaixem uma na outra, mais ou menos assim, tá entendendo? As vermelhas eu optei por botar elas no centro, sendo a parte que vem por baixo, porque eu vi que o resultado ficava melhor. E você vai posicionar justamente elas sobre a abertura onde está a fita de LED, colando ela nas laterais da chapa de PVC, né? Nas laterais da lâmina, deixando a fita de LED bem centralizada, bem escondida.
que aí você vai ter um resultado mais ou menos assim, fica bem legal. E depois que você posicionou, ajustou o ângulo direitinho, é só colar usando a cola instantânea. Cuidado para você não colar seus dedos e também não botar cola instantânea demais e acabar estragando a pintura metálica. Se você não tiver tanta confiança nessa parte, você pode colar primeiro e fazer a pintura metálica só depois, tomando cuidado para você não deixar a tinta acrílica cair nas peças de acetato e acabar deixando a chama prateada, entendeu? Então posiciona, vai colando com calma. Eu colei primeiro um lado, deixei secar, ficar bem firme, depois passei pro outro, colando sempre, botando pouca cola instantânea para não ter perigo de acabar estragando. Pressiona, deixa secar um pouco, repetir o mesmo processo naquela peça menor da chama que fica assim nessa parte mais de trás, tá entendendo? Posiciona, vê aí como quer que faça, e depois eu só cobri a parte que ficou sem cola quente, cobri com um pouco mais de cola quente para dar uns detalhes, disfarçar um pouco mais, e depois eu só faço pintar ali por cima com um pouquinho de verniz vitral, que fica um resultado bem bacana. Agora a parte da corrente, eu estou usando essas correntes de plástico que vendem em lojas de materiais de construção, elas são baratinhas e fáceis de achar, e vou cortar algumas tiras de EVA. Eu resolvi usar o EVA preto, que eu preferi encapar a parte do cano de 20 mm, né, a parte do cabo, eu preferi encapar ela do que pintar de alguma cor. Você pode usar o EVA da cor que você achar melhor, pode ser um marrom, talvez um branco. Eu preferi usar o preto para ela ficar bem disfarçada assim, não chamar tanta atenção. As correntes já vêm com essa peça, tipo um gancho, justamente para prender as peças da corrente. Você vai usar isso mais para frente. Eu resolvi primeiro encapar a parte do cano, deixar bem escondido ali, para destacar mais a parte das chamas, porque às vezes você bota uma cor muito clara no cabo, fica uma tonalidade diferente, fica meio esquisito quando quando aí tá acesa, com os LEDs ligados e tudo e tal. Então vai encapando com calma. Essa é a mesma técnica que eu usei no cabo do machado do Kratos. Depois, eu adicionei um pouco mais de cola quente em alguns pontos, fui pincelando um pouco mais de verniz para ficar do jeito que eu queria, corrigindo algumas imperfeições, dando uns toques finais, tá entendendo? Bom, o resultado final fica algo mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui a luz para ver se fica mais fácil de ver. Não. Você pode, por exemplo, depois que terminar, dar mais algumas camadas de cola quente em alguns pontos que você acha que não ficou tão legal, pintar um pouco mais com verniz. Eu fiz, por exemplo, vocês observem que aqui é bem mais amarelo, um amarelo bem mais claro, e conforme vai se aproximando aqui, vai escurecendo com alguns tons de vermelho. Então como é que eu fiz isso? Eu dei primeiro uma camada com verniz amarela, e depois que secou, passei mais uma camada com verniz vermelho por cima, para dar justamente essa oscilação assim de cores, fica mais natural. A parte do cabo eu encapei com o EVA preto, mas você pode usar branco, marrom, a cor que você achar melhor mesmo. Foi assim que ficou a parte que encaixa a corrente. O conector ficou até bem escondido aqui, né? Da parte da kunai. A parte da lâmina, se você observar assim, ela ficou meio que com uma textura, que essa textura é própria da chapa de PVC. Existem duas maneiras de você contornar isso. Você pode usar... Eu já encontrei uma vez uma chapa de PVC que era ela toda lisa mesmo, ela não tinha essa textura, mas foi mais difícil de achar. Ou você pode encapar ela com um EVA fino como esse, encapar ela inteira e depois por cima você pintar e dar toda o acabamento e tal, fazer por cima dessa tira de EVA. Eu não gostei tanto, eu até tentei fazer esse método assim, mas eu não gostei do jeito que ficou a pintura. A pintura não consegui dar um tom assim parecido com metal mesmo, não ficava tão metálico, tá entendendo?
A parte da corrente de plástico, você pode fazer assim. Você pega a fonte, né? De 12 volts, o conector da fonte, tá embolado aqui. Mas você vai trançando ele pelos elos da corrente, tá entendendo? E fica mais legal. Por exemplo, você pega aqui um dos elos da corrente e vai passando o cabo através de cada um desses elos, que aí fica mais firme, fica mais legal. Se você fizer com a corrente que é toda preta, né, que essa corrente assim, eu tinha ela sobrando aqui em casa e resolvi dar um uso para ela, que sobrou quando eu comprei para fazer outro projeto aqui do canal, a Tensa Zangetsu. Ela tem vídeo, inclusive, quiser dar uma olhada aí depois. E aí sobrou essas partes amarelas aqui e eu não sabia o que fazer com elas. Eu até tentei pintar elas de preto, né, usando tinta em spray, mas não ficou tão legal, ficou descascando, a tinta não pegou direito nelas. Não tentei pintar com a tinta acrílica de potinho, resolvi deixar assim, mas se você preferir, você pode usar, por exemplo, a parte preta da corrente, porque essas correntes assim de plástico, geralmente elas vêm intercaladas, uma parte amarela, uma parte preta, né? Se você conseguir comprar da parte preta, fica até mais escondido a parte do fio da fonte. Você pode colocar assim na parede, fazer um quadro, sei lá. Só uma ideia que eu tive. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não deixem de curtir, comentar se ficou alguma dúvida. Lembrando que a lista completa de materiais vai estar aí na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, experimenta dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal. Se você gostar, se inscreve, compartilha nas redes sociais e tal. Tem o Instagram aqui do canal também, vou deixar o link aparecendo aqui em algum lugar ou então na descrição também. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e fiquem com isso. Até a próxima. Falou!